Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje é Amêndoas, que é um livro sul-coreano. Ele é dessa autora aqui, ó. Eu não vou nem me atrever a pronunciar esse nome. É uma autora sul-coreana, né? É um livro sul-coreano, então. E com uma premissa bem interessante, com uma história bem interessante que eu gostei, achei bem original, assim. A gente vai conhecer, então, a história desse menino aqui, que o nome dele é Yoon Jae. Também não sei se é assim que se pronuncia, porque esses nomes coreano, japonês, chinês, né? Esses livros, assim, sempre tem uns nomes, assim, que a gente fica meio assim, sem saber direito a pronúncia, né? Umas pronúncias meio estranhas. E, enfim, mas é um livro muito interessante. E logo aqui no início tem uma nota onde a autora vai falar pra gente sobre a alexitimia, que é uma incapacidade de identificar e expressar os sentimentos. É uma doença, né, descrita ali pela primeira vez em 1970. É um transtorno neurológico que faz com que as pessoas não consigam sentir ou expressar sentimentos, raiva, medo, alegria, esse tipo de coisa. Aí aqui também tá falando sobre algumas causas, né? O que causa isso, essa síndrome, essa doença nas pessoas, né? É uma doença muito rara, tá? Mas uma das causas as amígdalas muito pequenas, tá? As amígdalas são estruturas, né, do nosso corpo que tem ligação ali com o cérebro né, toda essa parte de sentimentos. E aí algumas pessoas, elas nascem com amígdalas extremamente pequenas, amígdalas atrofiadas, e essas amígdalas não se desenvolvem ao longo da vida. Então essas pessoas não têm essa dificuldade nessa questão dos sentimentos, tá? E é o que acontece com o nosso protagonista aqui, então. Ele tem isso, né? Como é que é o nome, gente? Alexitimia. É isso o nome do negócio aqui. E ele é uma criança, um menino aqui, que ele não consegue sentir ou expressar emoções, tá? Então, assim, ele não tem, por exemplo, medo. Imagina, e assim, ele até fala aqui no livro uma coisa que às vezes as pessoas falam, a pessoa que não sente medo, então ela é muito corajosa. E não, a ausência de medo não é coragem, sabe? Uma pessoa, por exemplo, que não sente medo, ela atravessa a rua sem nem olhar para os lados, porque ela não tem medo de ser atropelada. Ela pode até ver um carro vindo ou alguma coisa vindo e ela não consegue sentir aquele medo que te paralisa, sabe? Assim, quando você vê algo que, sei lá, você tá andando na rua e você vê, sei lá, um tiroteio que tá acontecendo, tá tendo uma troca de tiros. Você sai correndo, você quer se esconder, você sabe que pode ser atingido ali. Ele não, tá de boa, ele não sente medo. Então, assim, isso não é coragem, né? Ou então imagina uma criança, assim, que vai ganhar um presente de Natal, aquele presente maravilhoso, sei lá, um PlayStation 5, ou sei lá, um presente muito bom, assim, um carro elétrico, um negócio assim, enfim, um presente maravilhoso você dá para aquela criança no Natal. A criança recebe aquele presente, legal, obrigada. Ela não consegue sentir a alegria, aquele entusiasmo, ganhei um negócio, que sei que. Ela não consegue sentir alegria, raiva, medo, sentimento, sabe? Então é uma criança, né, que não consegue expressar isso. Enfim, então esse é o nosso protagonista aqui do livro. O primeiro capítulo do livro, o primeiro mesmo, depois aqui dessa nota em que a autora explica sobre essa questão, né? Aqui o primeiro capítulo, deixa eu achar aqui, parte 1. Ó, o primeiro capítulo já vai narrar pra gente um episódio em que a mãe e a avó do menino morrem. Quer dizer, a mãe não morre, mas ela fica em estado vegetativo, tá? Então, isso é narrado no primeiro capítulo, então não é spoiler, né? Então, acontece um atentado e o menino tá junto, tá? E a mãe e a avó, quer dizer, as duas vão ser atingidas, a avó vai morrer na hora e a mãe vai para o hospital, mas vai ficar em estado vegetativo. Os médicos falam que ela não tem chance nenhuma de voltar. Os danos neurológicos ali, os danos foram muito sérios, ela vai ficar lá naquela cama para sempre. É o que os médicos passam para ele. E aí, o capítulo 2, a gente volta um pouquinho no tempo pra gente acompanhar a infância desse menino. Então, assim, a mãe desse menino era uma mulher, o que aconteceu, né? Ela morava com a mãe dela e tal, e a mãe dela tinha muitas expectativas, fazia a menina ler muito, queria que a menina, sabe, fosse assim, tivesse um futuro. Aí a menina se apaixona por um cara que a mãe não aprovava e tal, e aí ela briga com essa mãe, porque quer ficar com o cara, quer ficar com o namorado, então ela sai de casa pra morar com o namorado lá dela, lá, então acaba tendo essa briga entre mãe e filha, né?
por conta, né, da filha ir embora aí com esse namorado. E aí ela engravida desse cara, eles estão ali, vão ter o bebê e tal, só que esse cara morre, né? Ela tá grávida ainda e esse cara morre. Então ela acaba tendo o bebê sozinho, que é o menino aqui. E desde que esse bebê nasceu, que esse menino nasceu, ela já percebe que ele é diferente. Ele é um bebê que não ri. Nada do que ela faz, ela fica brincando com o chocalhinho, ela canta musiquinha, ela faz palhaçada, ela coloca coisinha engraçada. Nada. O menino não ri, é um bebê que não sorri. Ela fala com os pediatras ali, que acompanham o menino ali, mas o pediatra fala, tá, o menino tá bem, tá ganhando peso normal, tá crescendo normal, não ri, ué, sei lá, é um menino sério. Então ninguém leva muita bola pra isso. Mas conforme a criança vai crescendo, ela vai percebendo que tem alguma coisa errada com aquele menino. E aí ele tem ali uns 4, 5 anos mais ou menos, e ela leva ele então ali num especialista, acho que é num neurologista, que vai fazer exames no cérebro e tal, e vai descobrir então essa doença, vai descobrir que as amígdalas dele são muito pequenininhas e que por isso, né, tem essa doença aqui. O título do livro é Amêndoas, é até engraçado porque as amígdalas são estruturas que lembram amêndoas, né? O formato delas parecem amêndoas. Aí a mãe do menino, quando ele era criança, ficava dando amêndoa pro menino comer, achando que ia desenvolver a amígdala do garoto. Tipo, nada a ver, né? Mas enfim, é bonitinho, por isso que é amêndoa. Enfim, e aí a partir desse momento, então, que a mãe tem esse diagnóstico, ela acaba chamando a mãe dela, né? Lembra que ela tinha brigado com a mãe, porque ela foi embora com o namorado e tal, mas agora ela tá sozinha, tendo que criar uma criança que é diferente das outras crianças, que tem dificuldade, então ela pede ajuda pra mãe. E aí a mãe, que é a avó do menino, vai morar então com eles, então moram os três, né? O menino, a mãe e a avó. E assim, é muito engraçado, porque a mãe e a avó vivem brigando, mas elas são bem engraçadas. E aí a gente vai acompanhando aqui, a princípio, a infância desse menino, na escolinha ali, né, ainda criança, ainda 6, 7 anos, ele não consegue, tem dificuldade de fazer amigo, ele não consegue expressar, sentir, ele não consegue sentir, né, ter os sentimentos, a mãe vai botando palavrinhas, a mãe vai tentando, é como se ele fosse um ator, a mãe vai tentando ensaiar com ele que tipo de reação ele tem que ter em cada situação. Então, quando ele vê uma pessoa triste, quando ele vê uma criança, um amiguinho que tá triste, tá chorando, ele tem que se demonstrar um pouquinho triste também, não, sabe? Assim, ela vai tentando, quando alguém dá um presente pra ele tem que dizer obrigado e sorrir, obrigada, como se estivesse gostando. Ela vai tentando ensaiar ele, assim, como que tem que ser a reação dele em cada situação, né? Enfim, e aí eles vão vivendo ali na infância e tal. Aí quando ele tá com 16 anos de idade, no aniversário dele de 16 anos de idade, que é véspera de Natal, é o que acontece aqui, o atentado que eu te falei, que é o primeiro capítulo do livro. Que eles vão estar na rua ali e tal, ele, a mãe, a avó, e vai ter um atentado, um maluco, um cara, um retardado, um doido, que vai matar pessoas. Ele vai, atentado mesmo, ele vai sair matando várias pessoas com uma machadada e depois ele se mata. E a avó e a mãe dele são atingidos. O menino tá ali junto, mas ele não é atingido. Ele ficou ali atrás de uma vidraça ali e tal, e ele acabou, porque ele tava comprando bala, então ele acabou não sendo atingido, mas ele viu tudo. Ele viu o cara dando machadada na mãe, na avó, sangue voando, aquela coisa toda. A avó morre na hora, a mãe não morre, mas como eu falei, ela fica em estado vegetativo. E a partir daí, esse menino, então, ficou sozinho, porque ele morava com a mãe e com a avó. Aí ele ficou sozinho. Aí vai aparecer ali meio que um amigo, que era um amigo da mãe, meio que um vizinho ali, que vai meio que tomar conta dele, mas não vai morar com ele. Vai ser assim, tipo um guardião, assim, alguém com quem ele pode contar, mas, né, ele fica meio que sozinho mesmo, com 16 anos. E é quando ele entra no ensino médio, né? Ele tá saindo do fundamental ali, indo pro ensino médio, que é uma outra escola. E aí a gente vai acompanhar então essa vida desse adolescente esquisito, agora sem a mãe e sem a avó, sozinho, nessa escola nova, e vai ter ali aquela coisa das pessoas acharem ele extremamente estranho, porque assim, esse atentado que matou ali a avó e a mãe também ficou ferida, foi um atentado que saiu na televisão, saiu nos noticiários, o país inteiro ficou chocado com aquilo. Na véspera de Natal, um cara matou várias pessoas assim, aleatoriamente, machadada na rua. Então, assim, foi uma coisa que saiu nos noticiários, parou o país. E as pessoas na escola sabem que ele estava ali, que a avó e a mãe foram vítimas desse atentado e que ele viu. Então, as pessoas acabam perguntando para ele, nossa, como que foi, cara? Como é que você estava ali, você viu a sua mãe e a sua avó sendo atacadas, amachadadas por um cara, o que você sentiu? E ele, eu não senti nada,
Porque ele não sentiu nada, sabe? Qualquer pessoa, né? Imagina o trauma que é isso. Pra ele não sentiu nada. Ele viu um cara dando machadada na mãe e na avó e não sentiu nada. Então, assim, as pessoas não conseguem entender isso. Fala assim, gente, esse menino é um psicopata. Não quero me aproximar. Esse garoto é um maluco, sabe? Então, assim, ele já vai tendo essa resistência, né, de dificuldade em lidar com as pessoas. E aí a história vai seguindo, e eu não vou falar mais muito também, mas assim, ele vai encontrando pessoas que vão, de certa forma, meio que ensinando ele alguns sentimentos, tá? Por exemplo, ele todo dia vai visitar a mãe no hospital. Falei, a mãe tá lá, né, não reage, mas tá lá. Todo dia ele visita a mãe dele no hospital. E aí tem um cara que também tá sempre ali pelo hospital e tal, e de vez em quando ele vê aquele cara ali no hospital. E aí um dia esse cara aparece na casa dele, que quer pedir um favor pra ele. O que acontece? Esse cara, o favor que esse cara quer pedir é que ele vá lá no hospital e se passe pelo filho dele e da esposa. O que acontece? Esse cara tem uma esposa e essa esposa tá morrendo no hospital. Tá no mesmo hospital que a mãe do menino tá. E ela tá assim, nas últimas, tá? Ela tem uma doença grave, tá? No finalzinho já não tem mais jeito. Então ele todo dia também vai no hospital visitar a esposa. E é por isso que ele vê aquele menino que tá indo visitar a mãe. E o que acontece? Esse casal, eles tiveram um filho que há 13 anos atrás desapareceu, né? Foi sequestrado, ninguém sabe. Eles estavam num parquinho, a mãe estava num parquinho com a criança. E de repente ela se distraiu, quando olhou a criança não estava mais ali. E eles fizeram de tudo para tentar encontrar esse filho e não conseguiram encontrar. Então durante 13 anos eles têm esse filho ficou perdido. E essa mulher, essa mãe que perdeu esse filho, né, que esse filho sumiu, ali ela já começou a ficar doente, ela nunca mais foi feliz, ela nunca mais conseguiu rir. E aí, assim, ela começou a entrar em depressão, e aí teve outras doenças, e acabou que ela tá ali agora à beira da morte. E uns dias atrás aí, ligaram falando que encontraram um menino que parece ser tem tudo para ser o filho desse casal. E aí, né, dá aquela esperança, nossa, ela vai poder ver o filho, pelo menos antes de morrer e tal. E aí o pai vai até buscar esse menino. Só que quando ele encontra esse menino, o menino é assim, né, ele é um menino que não tá muito em condições, assim, de ir lá apresentar pra esposa, sabe? Porque ele é um menino muito agressivo, é um menino sofrido, que passou por várias casas, passou por orfanato, por abrigo, foi adotado, foi devolvido. Um menino que sofreu a vida inteira, né? Então ele é muito rebelde, enfim, não dá para aquele pai levar aquele menino no leito de morte ali da mulher, não dá. E esse cara percebe que esse menino que ele vê ali no hospital tem características parecidas, então ele pede assim, ó só, você não quer ir lá no hospital, fingir que é o nosso filho, pra poder ela ver que encontramos nosso filho antes de morrer e tal. E aí ele diz que vai pagar lá um quarto melhor pra botar a mãe dele e tal, não sei o quê. E aí ele aceita. E daí ele vai lá no hospital, visita a mulher, o cara lá fala o que ele tem que falar, então ele finge que é o filho que foi, né, que desapareceu, diz que ele teve uma vida boa e tal, que ele teve pais adotivos legais, que ele foi feliz durante a vida. A mulher fica feliz, beleza, e daí uns dias a mulher morre, tá? Beleza. Só que o fato dele ter se passado por esse menino vai ocasionar uma coisa, porque coisas da vida ou da ficção, esse menino, que é o Gon, que é o filho legítimo desse casal, esse menino perturbado, que viveu aí em orfanatos, em abrigos, em reformatório a vida toda, acaba indo para a mesma escola que ele, tá? E vê assim, você é o que tomou o meu lugar lá no enterro da mãe, né, que assim... Enfim, e aí esse menino, esse tal de Gon, vai odiar esse garoto, vai começar a fazer bullying pesado com ele na escola. Só que ele não liga pra bullying. Ele não consegue sentir. Sabe aquela coisa de quando você, de uma criança, um adolescente que tá sendo vítima de bullying, que fica, né, tudo que você sente quando você tá sendo vítima de um bullying, ele tá nem aí. E isso deixa o outro irritadíssimo. Tudo que ele faz, o menino tá nem aí, sabe? Enfim, gente, é muito interessante. E aí o livro vai seguindo, né, na escola, essa interação, ele vai encontrando outras pessoas, vai encontrar uma menina ali também. Enfim, o livro vai seguindo com esse menino que não consegue ter sentimentos, que não consegue sentir as coisas, enfim. É muito interessante, é um livro diferente, é uma história, assim, bem diferente, eu achei, e muito interessante. E eu deixo essa dica aqui, então, pra vocês. Eu gostei muito da história, muito fluida, lê muito rápido, e eu vou deixar o link aqui de onde você pode encontrar esse livro na Amazon. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima.